Oi, amigo, oi, amiga. Continuamos aqui a nossa jornada pela antropologia filosófica. Hoje nós vamos conhecer uma corrente de pensamento, uma linha de pensamento, que é o irracionalismo. Isso tem muito a ver com o contexto histórico do final do século XIX, começo do século XX. Então, vamos lá, para a gente entender melhor. Então, nós vamos falar aqui, para começar, sobre a crise da razão. Como assim, crise da razão? Bem, uma pessoa entrou em crise da razão, começou a ter acessos de loucura, alucinações, etc., ou não pensava mais. O que significa isso de crise da razão? Pois bem, nós já estudamos aqui muito sobre a importância da razão no pensamento ocidental. Nós conseguimos identificar que, desde os primeiros filósofos, o foco era a razão e como ela pode ajudar na vida e desenvolvimento do conhecimento humano. Chegamos, talvez, no auge com o iluminismo, que acreditava que a razão ajudaria o homem a progredir e alcançar o máximo do seu desenvolvimento. Kant chegava a dizer que a razão nos faz iguais, porque todos possuímos a razão, e se nós passássemos a ter uma moral autônoma regida pela razão, a humanidade chegaria ao passo, né, da paz mundial. A razão era tida como suprema e abstrata, independente do contexto histórico, político, econômico e social. Mas nós sabemos que as coisas não são assim, não aconteceram assim. Se nós fizermos um passeio pela história da humanidade, o que nós vemos? O que existe de mais constante na história da humanidade são as guerras. E nós vimos o século XX ser sacudido por duas grandes guerras. E coisas inimagináveis acontecerem. Isso levou a uma crise da razão. Foi questionada a ideia de que só pela razão se alcançaria a verdade e que a ciência, por meio da tecnologia, nos tornaria mestres e senhores da natureza. Acontece que as ciências, a indústria e a tecnologia foram usadas nas guerras, na exploração do ser humano e na destruição do planeta. A racionalidade aparece, então, como aliada do mal. Ou podemos dizer que a realidade não é racional. Não é a razão que conduz à realidade e o comportamento humano, as ações e decisões humanas. Tornou-se imperativo mudar a forma do pensar científico e do pensamento filosófico sobre a importância da racionalidade na composição do que é o homem. No final do século XIX e início do seguinte, a crise da razão delineou-se mais claramente e repercutiu em todo o século XX, o que levou à necessidade de se repensar a filosofia. Pensadores de influência marcante, como os alemães Arthur Schopenhauer e Friedrich Nietzsche, e o dinamarquês Søren Kierkegaard, são alguns dos que puseram à prova os alicerces da razão.
O que seria o irracionalismo, na verdade? Bom, ele enfatiza, em vez da razão, o papel do instinto, do sentimento e da vontade no ser humano, em oposição à razão. O ser humano, ele é impulsionado, tem como motor não a razão, mas o instinto, o sentimento e a vontade. Ontologicamente falando, a questão ontologia trata do ser, nós podemos afirmar que o mundo não tem estrutura racional, nem sentido e nem propósito. E epistemologicamente falando, seja a questão do conhecimento, ele afirma que a razão é incapaz de apreender o universo sem distorções. Ou seja, de captar a verdade. Já com Darwin e mais tarde Freud, o irracionalismo começou por explorar as raízes biológicas e inconscientes da experiência humana. Ou seja, a razão não controla tudo. Schopenhauer, que era um típico irracionalista do século XIX, né, para ele, como nós vamos ver ainda, ele expressava no voluntarismo a essência da realidade. Não só do ser humano, mas de toda a realidade. Também temos como exemplos Charles Sanders Peirce e William James, que acreditavam que as ideias deveriam ser consideradas não em termos lógicos, mas segundo os seus resultados práticos, ao serem transformadas em ação. Não adianta ficarmos discutindo se essa ou aquela ideia é melhor. Vamos olhar qual é o resultado dessas ideias. Bom, vamos estudar um pouquinho mais a fundo um desses filósofos, Arthur Schopenhauer, que não vai ter muita influência no seu tempo, mas eu acho que tem coisas muito interessantes a nos dizer. Ele foi um filósofo alemão do século XIX, nasceu, na verdade, na Polônia, que não existia como Estado-nação nesse momento, em fevereiro de 1788. Ou seja, ele nasce no finalzinho do século XVIII e morre na segunda metade do século XIX. É um pessimista em sua visão do mundo e considerou ser a vontade a última e a mais fundamental força da natureza, que se manifesta em cada ser no sentido da sua total realização e sobrevivência. O que move o mundo é a vontade. Não, como dizia Hegel, que seria a razão. Interessante, Schopenhauer era contemporâneo de Hegel. Enquanto Hegel fazia um enorme sucesso, Schopenhauer dava aula para as moscas. E não vendeu praticamente nenhum livro que fosse importante no sentido do pensamento filosófico. Né? O conceito de vontade dele diz respeito a algo infinito, uno, indizível, e não a uma vontade finita e individual, ciente. Ela estaria presente no homem, mas também em toda a natureza. Para Schopenhauer, a realidade é vontade irracional, onde o finito nada mais é que mera aparência
da realidade. Vamos pegar esse texto aqui dele, para entender um pouquinho melhor. Imaginemos por um instante que a humanidade fosse transportada a um país utópico. Utópico quer dizer que não existe isso. Onde os pombos voem já assados, onde todo o alimento cresça do solo espontaneamente, sem precisar ser parado, onde cada homem encontre sua amada ideal e a conquiste sem qualquer dificuldade. Ora, nesse país, muitos homens morreriam de tédio ou se enforcariam nos galhos das árvores, enquanto outros se dedicariam a lutar entre si e a se estrangular, a se assassinar uns aos outros. O que Schopenhauer está querendo dizer aqui? Que os homens precisam de motivações para viver. Eles têm vontades, desejos e querem ir atrás para realizar essas vontades, esses desejos. Bom, vamos entender. Para Schopenhauer, o mundo, aquilo que nós chamamos de mundo, tudo aquilo que faz parte da minha existência, ele é uma representação individual. Vamos entender, nas palavras dele. O mundo é a minha representação. É aquilo que eu represento para mim mesmo. Eis uma verdade que vale para cada ser vivente e cognitivo. Mesmo se somente o homem é capaz de acolhê-la na sua consciência reflexa e abstrata. E quando ele verdadeiramente o faz, acolhe na sua consciência reflexa e abstrata, a meditação filosófica nele penetrou. Então, é preciso saber que, na verdade, o que eu penso que é o mundo, na verdade, é uma representação que eu faço do mundo. E ela é individual. A minha é minha, a do outro é a do outro. Em última análise, a mente e a consciência nos permitem ver a representação da coisa em si. Esta, entretanto, não tem nada a ver com a mente ou consciência. É uma força impessoal que Schopenhauer chama vontade. Então, o que eu tenho na minha mente, na minha consciência, é uma representação do que existe e da vontade. Então, precisa saber que o filósofo ele emprega este termo porque a vontade é a experiência direta mais próxima que podemos ter disso. Porque é a vontade o motor de nossas vidas. Então, ele chama de vontade aquilo que move a nossa existência. Ele se aproxima bastante do pensamento oriental, hinduísta e budista, que pela via religiosa chegaram às mesmas conclusões. O mundo sensível é uma ilusão, é o que o pensamento hinduísta se chama Maya. Maya, ela coloca um véu sobre as coisas. E o que nós vemos não é o que está embaixo do véu.
porque isso nós nunca veremos. Mas é o que a gente vê com o véu em cima. Então, o mundo sensível é uma ilusão que mascara uma realidade única e transcendente. Isso para o hinduísmo, né? Então, Maia cobre com o seu véu. Então, é aí que Schopenhauer se aproxima, né, dos Vedas, em que ele também entende que o mundo, não é, ele está coberto, e o que nós percebemos é a representação que nós fazemos dele, não o que ele é realmente. Nas palavras dele, a vontade é a raiz metafísica do mundo e da conduta humana. E, por consequência, é a fonte de todos os sofrimentos. Por mais espesso que seja o véu com que Maia obscurece o espírito do mal, e por maior que seja o apego com que o mal persevere no princípio de individuação, o qual lhe faz considerar a sua pessoa como absolutamente diferente de todas as outras e como separada delas por meio de um largo abismo, perspectiva a que se mantém com todas as suas forças, porque lhe convém ao egoísmo. Nesse sentido, convém lembrar que Buda e Schopenhauer eram ateus. Para os dois, essa realidade una, absoluta e transcendental, eram, respectivamente, o vazio e a vontade. Para Buda, o homem deve esquecer e superar suas paixões e desejos terrenos para atingir a iluminação e escapar ao sofrimento. E para Schopenhauer, este mundo é também uma ilusão e não devemos nos preocupar com ele, mas sim repudiá-lo. Há uma aproximação muito grande entre os dois pensamentos. A visão de mundo de Schopenhauer é profundamente pessimista. Para ele, somos escravos de nossos desejos. Mal satisfazemos um e outro surge. De modo que vivemos permanentemente insatisfeitos. Além disso, o mundo está repleto de injustiça e violência. E assim, a existência é uma fonte de sofrimentos. Nas palavras dele, pode-se deduzir que a vida é dor, porque vontade é desejo daquilo que não se tem. É ausência, privação e sofrimento. Sobretudo se considerado o fato de que satisfação duradoura e permanente, objeto algum do querer, pode fornecer. Então, é uma insatisfação constante, perene, de sofrimento, até que tal aspiração não seja satisfeita. Mas não existe satisfação durável. Esta não é, senão, o ponto de partida de uma nova aspiração, sempre embargada por toda maneira, sempre lutando, portanto, sempre causa de dor. Para ela, jamais um escopo final. Jamais para ela um limite ou termo de sofrimento.
mais ou menos, né, isso daqui. A vida é necessidade, carência, logo sofrimento, ao qual, consequentemente, o homem está destinado originariamente pelo seu ser. O homem está destinado ao sofrimento. Por quê? Porque a necessidade e carência provocam esse sofrimento. Um sofrimento que nunca se acaba, porque a necessidade e a carência nunca acabam. Quando lhe falta o objeto do querer, retirado pela rápida e fácil satisfação, assaltam-lhe vazio e tédio aterradores. Isto é, seu ser e sua existência mesma se lhe escapam pelas mãos. E então se começa a formar um novo querer, um novo desejar e uma corrida por alcançar a saciedade desse desejo que não se alcança. E nós temos um ciclo de sofrimento sem fim. É interessante notar que para Buda, a causa de todo sofrimento humano está no desejo e no apego. Daí, meus amigos, vocês poderiam perguntar, então qual é a salvação? Tem jeito de escapar desse círculo de sofrimentos, enfim? Por incrível que pareça, tem sim. Por um lado, ele vai falar sobre a simpatia, ou hoje, digamos, falamos mais de empatia para com o próximo, diante do sofrimento. Diz ele que quando travamos conhecimento com um homem, não tratamos de lhe pesar a inteligência, o valor moral, o que nos levaria a reconhecer-lhe a maldade das intenções, a escassez da razão, a falsidade dos raciocínios, e só nos despertaria desprezo e aversão. Consideremos antes os seus sofrimentos, as suas misérias, angústias, dores, e assim sentiremos quanto ele nos toca de perto. É então que despertará a nossa simpatia e que, em lugar de ódio e de desprezo, experimentaremos por ele essa piedade, que é o único ágape a que o Evangelho nos convida. Vamos sentir um pouco de empatia e de empatia pelo sofrimento do outro. Por outro lado, também Schopenhauer vê na arte a possibilidade de transcendência, em especial na música, que nos retira do tempo, do espaço e até do nosso corpo, resgatando-nos momentaneamente do suplício da existência. A obra de arte permite a contemplação da ideia do belo em si, sendo interrompida a noção de tempo e espaço. Essa contemplação, para Schopenhauer, significa a negação da vontade. É onde nós conseguimos colocar um freio a ela, sobrepor-nos a ela. E aí, destituído dos desejos insatisfeitos, o que torna o sujeito infeliz, que são os desejos insatisfeitos,
o novo sujeito da contemplação estética é agora feliz. Legal, né, gente? Legal. Por isso, então, nas palavras dele, a arte é uma flor nascida no caminho da nossa vida e que se desenvolve para suavizá-la. Suavizar a angústia, o sofrimento, esse ciclo interminável de desejos não satisfeitos. Em quase todos os tempos, tanto na arte quanto na literatura, entra em voga e admirada alguma noção fundamental, falsa, ou um modo falso de se expressar, ou um maneirismo qualquer. As cabeças triviais se esforçam ardentemente para se apropriar de tal noção e exercitar tal modo. Agora, coloquemos aqui a nossa realidade. Coloquemos o TikTok, coloquemos o Instagram, coloquemos o Facebook, coloquemos o WhatsApp, onde nós mandamos para frente, multiplicamos, não é? Noções falsas, modos falsos de se expressar, maneirismos, práticas. E há um grande esforço das pessoas em se adaptar a esses novos maneirismos, a essas novas práticas, a esses novos desafios. Porque parece que nos faltam verdadeiros desafios para sermos pessoas melhores, então nós ficamos inventando desafios que colocamos na internet para as pessoas poderem se desafiar, se sentirem mais capazes, mais aceitas e mais confiáveis. Eu termino Schopenhauer com essa frase aqui sobre o amor. O amor é uma palavra tão vilipendiada, tão jogada, né, para expressar qualquer coisa, não é mesmo? E ele estava falando aqui, então, do amor romântico, que, na verdade, não existe. O amor é apenas instinto de sobrevivência da espécie. Fechamos aqui, então, Schopenhauer. E passamos a outro filósofo, que é Friedrich Nietzsche. A originalidade de Nietzsche anuncia-se na radicalidade de sua crítica à moral, à metafísica, à ciência, enfim, em sua absoluta rejeição à tradição filosófica. Nietzsche se comparava, se dizia, como, no momento ele disse que ele era um martelo que iria destruir as imagens criadas pela tradição filosófica ocidental. E, em outro momento, ele se compara a uma dinamite, que mais ou menos teria o mesmo sentido. Pois bem, Nietzsche era um filósofo alemão do final do século XIX, que não conseguiu vender livros. Ele imprimiu os livros que escreveu com o seu próprio dinheiro, que ele recebia como professor, e ele enviava essas edições pequenas,
que ele fazia para pessoas que ele considerava importantes para lerem as suas obras, mas, em geral, não tinha muito retorno às suas publicações, e vender mesmo ele não vendeu. Mas se tornou, na segunda década do século XX, um pensador bastante influente. Os seus textos, como O Nascimento da Tragédia, Assim Falou Zaratustra, Além do Bem e do Mal, Et Homo, A Gaia Ciência, Genealogia da Moral, O Anticristo e Crepúsculo dos Ídolos, entre outros, não compõem um sistema filosófico, constituindo, sim, uma variedade de perspectivas que desafiam as bases da cultura filosófica da classe. Da cultura filosófica clássica. Como uma dinamite, uma banana de dinamite. Em sentido cultural mais amplo, pode-se dizer que a filosofia de Nietzsche desafia a moralidade cristã, a ciência e os fundamentos da civilização ocidental. Ele não demonstra apreço pela postura socrática. Ao contrário, situa-a no declínio da cultura helênica. Nietzsche vai fazer um resgate de filósofos anteriores a Sócrates, chamados de pré-socráticos, e mostrar todo o valor do pensamento desses filósofos. De acordo com Nietzsche, o socratismo efetua a degeneração da cultura grega. Com Sócrates, surge o homem teórico, que dissocia o pensamento das inclinações vitais da natureza e da humanidade, substituindo a complexidade da vida pela contemplação racional. A proposta socrática adquire sua nítida expressão metafísica na filosofia de Platão, com base na qual se estabelece a pauta filosófica e cultural do Ocidente, com a valorização de um ilusório plano ideal em prejuízo do mundo realmente existente. No livro O Nascimento da Tragédia, o filósofo versa sobre a articulação entre os elementos dionisíacos e apolíneos. O que é isso de dionisíacos e apolíneos? São termos referentes, respectivamente, aos deuses Dionísio e Apolo, que se encontram nas elaborações literárias e teatrais dos gregos antigos. Então, vamos entender um pouco o que ele quis dizer com isso. Um aspecto dionisíaco, ou seja, do deus Dionísio, o deus do vinho, da festa e da alegria, manifesta um impulso para a unidade com o todo, o êxtase além do cotidiano, a eterna propensão para criar e recriar, a participação na alegria e na dor. O dionisíaco é a afirmação extasiada da vida como totalidade e mudança. Por outro lado, o aspecto apolíneo do deus Apolo manifesta o impulso para a individualização, a elucidação, a medida, o limite, a moderação, a luminosidade, enfim, a serenidade da beleza. Ele vai fazer uma crítica à forma como toda a vida no Ocidente vai se tornar uma negação do dionisíaco
que é a afirmação da vida como totalidade e mudança, para uma afirmação do apolíneo, que é a medida, o limite, a moderação. E, por isso, também uma supressão do movimento e do impulso criador da vida. Ele vai fazer uma crítica mordaz, ácida, à moral cristã, judaico-cristã ocidental. Ele não procura parâmetros éticos adequados para a humanidade. Ele quer ultrapassar os debates tradicionais da filosofia moral. Ele não vai se colocar no ponto de dizer verdadeiro, falso, certo, errado, bom, mal. Não. Ele pergunta se esta moral expressa a afirmação ou a negação da vida. Porque isso é o que interessa. Ele apresenta algumas questões que conduzem para uma crítica genealógica. De onde se originam verdadeiramente aquilo que nós chamamos como bem e mal? Sob quais condições o homem inventou para si os juízos de valor, bom e mal? Esses valores obstruíram ou promoveram o crescimento humano? São indícios de degeneração ou de plenitude da vida? Estão vendo? A questão é a vida. Esse é o critério. É por isso que ele vai propor uma genealogia. E essa genealogia visa resgatar o conhecimento primeiro que foi transformado em verdade estável. Mas a vida está sempre em movimento. Portanto, não é possível reduzi-la a conceitos abstratos, a significados estáveis e definitivos. Pelo procedimento genealógico, Nietzsche descobre que o único critério que se impõe é a vida. O critério da verdade, portanto, deixa de ser um valor racional para adquirir um valor de existência. A verdade não será verdade sempre. O certo não será certo sempre. O bem não será bem sempre. O bom não será bom sempre. E aí, ele vai criar um conceito que é o do super-homem. O super-homem de Nietzsche estaria além do bem e do mal. Ele seria demasiadamente humano. E ele não estaria mais agrilhoado à cultura decadente, aos princípios da decadência. Porque esses princípios só servem de consolo para os fracos, para os que temem a vida, com o seu conteúdo trágico. É próprio da vida, né? Que é tensão, conflito e também aniquilamento. O super-homem é aquele que enfrenta, não é aquele que chora, que se lastima e que espera, esfregando as mãos, o dia em que ele será recompensado e os fortes serão punidos. O super-homem, aquele que é excessivamente forte e valente, que possui características que ultrapassam as habilidades humanas, né,
para Nietzsche, é cada indivíduo que, em meio a outros indivíduos, terá a capacidade de desenvolver a condição humana de maneira plena, sendo superior ao homem comum, medíocre. Porque a mediocridade é aquilo que não precisa de tanto esforço. Não exige habilidades, capacidades e superação. Nas palavras dele, no livro Assim Falou Zaratustra, ele diz que o homem é uma corda estendida entre o animal e o super-homem. Uma corda sob o abismo. Percebe? O homem é uma corda estendida sobre um abismo. Aqui está o animal, aqui está o super-homem. O que ele faz? É o perigo de transpô-lo, o perigo de estar a caminho, o perigo de olhar para trás, o perigo de tremer e parar. O que há de grande do homem é ser ponte e não ser meta. O que pode amar-se no homem é ser. Ser esse caminho para o super-homem. Somente o homem, nas palavras dele ainda, somente o homem experimentado, o homem superior pode escrever a história. Quem não tenha feito algumas experiências maiores e mais elevadas do que as de todos os outros homens, não poderá jamais interpretar a grandeza e a elevação no passado. A voz do passado é sempre uma voz de oráculo. Amigo, amiga, eu espero que esses pensamentos que foram aqui rapidamente e resumidamente expostos, né, sobre esses pensadores, ajudem você a pensar um pouco na sua própria existência. Reveja. Se você quiser alguma sugestão, você pode conversar comigo. Coloque aqui no canal o seu comentário, vou me sentir honrada com isso. Quiser deixar o seu likezinho também, pode deixar. E nós continuaremos nesse nosso caminhar aqui pela antropologia filosófica. Esse pensamento interessantíssimo sobre o que somos nós. Não é mesmo? Então, até lá, até o nosso próximo vídeo. Tá bom? Tchauzinho!